Olá, meu amigo, parabéns, você chegou ao nosso estudo número 5. Isso significa que você é um cara perseverante, inteligente e quer mesmo conhecer da palavra de Deus. Bom, como a gente estudou sobre a criação na semana passada, essa semana agora nós vamos estudar sobre a criação do homem. Tá? O que é que significa aquele texto da Bíblia que diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Para a gente poder estudar esse assunto, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Vem dizendo assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as águas, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então aqui está a passagem, uma passagem muito importante que fala sobre isso. Aqui vem dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que é que significa de fato você ser semelhante a Deus? Significa que Deus é parecido com você, que Ele tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas e uma boca? Será que Deus também tem braços, pernas, fica cansado, vai ao banheiro que nem a gente? Como é que Deus é para a gente saber que a gente verdadeiramente é semelhante a Deus? Esse é um problema muito sério para ser resolvido, e a Bíblia fala claramente para a gente em diversas passagens que ninguém jamais viu a Deus. Se ninguém jamais viu a Deus, a gente não sabe como Deus é, para a gente poder dizer de fato, de verdade, se nós somos ou não semelhante a eles. E o que a Bíblia quis dizer então, quando ela diz que nós somos feitos da sua imagem e semelhança? Bom, a resposta para esta pergunta está em outro texto da Bíblia. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 3, nós vamos ler lá o seguinte: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Então veja, aqui as mesmas palavras da criação do homem são usadas aqui para Adão, quando fala que Adão gerou um filho. Então, o filho de Adão era a sua imagem e a sua semelhança. Então, o que significa quando Deus diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança? Ele quer dizer que nós somos criados numa condição diferente da dos animais, que nós somos criados na imagem dele, ou seja, nós somos criados na condição de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas criaturas de Deus, mas nós somos criados numa condição especial. E a Bíblia vai falar para a gente que foi assim mesmo que Ele nos criou. A Bíblia vai contar que toda vez que Deus foi criar alguém, Ele sempre falava e as coisas apareciam, os animais apareceram. Mas na hora da criação do homem, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia vai falar para a gente que Deus formou um homem do pó da terra, com suas próprias mãos, depois lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso está ali em Gênesis capítulo 2, verso 7. Se você ler comigo, está dizendo assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, quer dizer, o homem foi criado numa condição diferente dos animais. Deus tocou no homem com sua própria mão. Ele o moldou como um boneco de barro. Depois Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele deu algo que tinha nele, que era o fôlego de vida, que era a energia primeira para ele poder viver, né? E aí o homem passou a ser uma alma vivente. A Bíblia não fala que ele passou a ter uma alma, mas que ele passou a ser uma alma. Ou seja, uma alma é você e eu enquanto estamos vivos. Quando você está vivo, você é uma alma. Não é que você tem uma alma, mas você é uma alma. E o que essa palavra alma significa? No hebraico, a palavra alma aqui é a palavra nefesh do hebraico, que significa ser vivo, pessoa, e pode ser traduzida também até mesmo como pescoço. A tradução mais primitiva da palavra nefesh é garganta. Quando Deus fala aqui que o homem passou a ser uma alma vivente, Ele estava dizendo que o homem passou a ser uma nefesh, uma garganta que respira. Ou seja,
nós somos os seres vivos. Alma significa isso, tá? Mas muitas traduções gostam de traduzir essa palavra nefesh como pessoa. Nós somos pessoas, tá certo? E você sabe que existem muitas diferenças entre as pessoas e os animais, tá? E quais são as diferenças, as maiores diferenças que existem entre nós e os animais? A primeira é que nós somos pessoas, só que a maioria das pessoas não consegue explicar o que é uma pessoa. Se eu perguntasse para você agora, o que é uma pessoa para você? A maioria de nós não sabe o que isso significa, mas essa palavra pessoa vem do latim, que significa persona, tá certo? É alguém que tem uma personalidade. E o que é que faz você ter uma personalidade, tá? Veja, Deus tem uma personalidade, Deus também é uma pessoa. E como Ele é uma pessoa, Ele quis que você também se tornasse uma pessoa. Aí tem pessoa que vai dizer para mim assim, peraí, você está dizendo que Deus é uma pessoa? Sim, a Bíblia define Deus como 3 pessoas coeternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada um deles tem sua própria personalidade, seu próprio pensamento. Só que os 3 estão unidos eternamente, tá certo? Mas eles são 3 pessoas coeternas, tá? E Deus sempre foi pessoa desde a eternidade. E quando Ele nos fez, Ele queria que nós também fôssemos pessoas. Por isso Ele deu para a gente todas as características que uma pessoa pode ter. Características essas que Ele não deu para os animais. E o que é que faz de você uma pessoa e não um animal? Deixa eu explicar para você, segundo a Bíblia, o que é que faz de você uma pessoa. Veja, 3 coisas que Deus tem, que Ele quis dividir com você. A primeira coisa é, Deus tem inteligência, e Ele quis nos fazer seres inteligentes. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, você está dizendo então que os animais não são inteligentes? Eu falo, alguns deles são muito inteligentes, só que eles têm uma inteligência que a gente chama de inteligência inferior, enquanto Deus criou você com uma inteligência superior. E o que é uma inteligência superior? Uma inteligência superior é alguém que tem uma mente boa o suficiente, com capacidade de entender a Deus, quem Ele é e adorá-lo, tá certo? Então nem todos os animais, aliás, a maioria dos animais não tem capacidade de entender quem Deus é para poder adorá-lo. E Deus criou o ser humano com uma inteligência tal que ele consegue compreender a divindade e ele pode adorá-lo. Eu sempre costumo dizer assim, um burro quando acorda no meio do campo lá, na manhã cedinho, qual a primeira coisa que ele faz? O burro, o boi, a vaca vai correr atrás do seu sustento, ele vai atrás de pastar. O ser humano, quando acorda de manhã, ele tem que louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque ele tem noção de que existe um Deus lá em cima. E toda pessoa que acorda de manhã, não louva a Deus, não agradece a Deus por mais um dia de vida, ele parece um burro, vive como um bicho e tem a inteligência de um animal. Por isso, meu amigo, você que é inteligente, você tem que procurar buscar a Deus de manhã, porque você é um ser capaz de adorar a Deus. E foi para isso que Ele te criou. Então a primeira coisa que nós temos é inteligência. A segunda coisa que difere você dos animais é uma coisa muito importante para a tua vida, é a consciência, tá? E o que é consciência? A maioria dos cientistas tentam definir o que é a consciência, mas eles não conseguem, porque os cientistas têm uma visão do mundo materialista. Eles acreditam que tudo que existe são só as coisas materiais, esse mundo aqui, pronto, acabou. Então quando eles param para pesquisar a consciência, eles não conseguem entender, porque tem aquela voz interior falando com a gente, nos levando a nos acusar e a nos defender todo instante. Que voz é essa? Por que essa voz existe? Se o mundo é todo material, se quando a gente morre acabou tudo, por que a gente tem essa voz? Eles não conseguem explicar o que é a consciência. Mas deixa eu explicar para você de uma forma simples o que é a consciência. Consciência nada mais é do que uma bússola moral, um senso de justiça, que nos ajuda a definir o que é certo e o que é errado. Todo ser humano nasce já com um senso de justiça, com essa bússola moral no meio do cérebro, para ele conseguir definir de fato o que é certo e o que é errado. E é por isso que em todos os lugares do mundo, essa consciência do que é certo e o que é errado existe.
Por exemplo, se eu perguntar para você, é errado assassinar alguém aqui no Brasil? Sim. E no Japão? Também. E na Índia? Também. E naquela tribo indígena onde ninguém conhece a Deus, lá também ele tem consciência de que é errado assassinar alguém. Se eu perguntar para você, é errado mentir? Aqui no Brasil é, nos Estados Unidos é, no Japão é, e lá naquela tribo indígena, onde ninguém conhece a Deus, todo mundo sabe que é errado mentir também. Por quê? Porque todo mundo, todo ser humano tem uma coisa que a gente chama de consciência. Eu costumo dizer que a consciência nada mais é o fato de que Deus colocou dentro do nosso cérebro lá os 10 mandamentos, de tal forma que toda vez que a gente quer fazer o errado, a gente sabe que aquilo é errado. Por isso, consciência nada mais é do que um senso de justiça, uma bússola moral que nos ajuda a definir o que é certo e o que é errado. Então, você é pessoa porque você é um ser inteligente. E você é pessoa porque você tem consciência. Deus é inteligente, Ele quis dividir com você esse atributo, o atributo da inteligência. Deus tem consciência, Ele quis dividir com você o atributo da consciência. Deus, na verdade, tem muitos atributos que Ele não quis dividir com você. Deus tem o atributo da onipotência, da onipresença, Ele é todo poderoso, Ele também tem a onipotência, a onipresença, a onisciência, mas Ele não quis dar isso para você, tá certo? Deus dividiu com você os atributos que fazem de você uma pessoa, e porque você tem esses atributos, você é chamado de filho de Deus. E o terceiro atributo que Deus tem, que faz dele uma pessoa, e que Ele quis dividir com o ser humano, é o atributo do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é poder de escolha. Também é conhecida como vontade, tá? E veja, vontade e desejo são duas coisas completamente diferentes. Vontade é quando você usa o seu poder de escolha para fazer aquilo que você acha certo, aquilo que você realmente concorda e acha certo. Deixa eu mostrar para você a diferença. Imagina que tem uma loja de doces, de bombons, e você está num regime, você quer parar de comer chocolate. Quando você passa em frente àquela loja de doces, você tem o desejo de comer os chocolates, você tem um desejo, mas se você for uma pessoa de força de vontade, você vai usar essa sua força de vontade para se afastar dos chocolates, tá certo? Então desejo e vontade são duas coisas diferentes. Vontade nada mais é do que poder de escolha, e poder de escolha é livre-arbítrio, tá certo? Mas tem muitas pessoas que pensam assim, que livre-arbítrio é poder escolher aquilo que ele quiser, mas a Bíblia não fala que é assim. Livre-arbítrio é poder de escolha entre o que é certo e aquilo que é errado, e geralmente na vida a gente só vai ter duas opções, tá? O que é isso? Deixa eu explicar para você, falando do que um ateu certa vez falou para mim. Uma vez um ateu falou para mim assim, Deus me dá livre-arbítrio, segundo você está falando. Eu falei, sim, mas quer dizer que se eu escolher alguma coisa diferente daquilo que ele quer, ele vai lá e me mata. Você acha isso justo? O que o ateu não está entendendo é que fora de Deus não existe mais nada. O que ele não está entendendo é que existe Deus, e fora de Deus não existe outra coisa, tá certo? Então quando a pessoa não escolhe Deus, ela está automaticamente escolhendo a morte. Por isso, na maioria das casos, na maioria das vezes no mundo, a gente só tem duas escolhas, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Por isso, toda vez que você não escolhe o caminho de Deus, você está escolhendo o caminho da morte, da maldição, da perdição, ao caminho da total destruição. Então, por isso, meu amigo, livre-arbítrio não é para você escolher o que você quiser, porque Deus não nos dá muitas opções. A gente tem que escolher sim, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Por isso, livre-arbítrio é você usar essa sua vontade, esse seu poder de escolha, para escolher aquilo que é melhor para você, que você vê melhor, tá certo? Então o que faz de você uma pessoa? O que faz de você ser semelhante a Deus? É o fato de que Deus é um ser inteligente, consciente e livre. E Ele criou você também inteligente, consciente e livre. Os animais não são assim. Veja, um animal, ele é controlado pelos seus hormônios, ele não tem liberdade de escolha, tá certo? Um animal não tem consciência.
Tem uma espécie de aranha, por exemplo, que quando seus filhotes nascem, em número de 100, a primeira coisa que os filhotes fazem é comer a mãe. Será que algum deles fica com dor na consciência? Será que um leão, depois que ele mata uma zebra e a come, ele fica com dor na consciência, pensando, desculpa, dona zebra, por isso que eu fiz? Não, isso não acontece, por quê? Porque os animais não têm consciência, os animais não têm liberdade de escolhas, e os animais não têm a inteligência que você tem. Eles não sabem que Deus existe e que Ele deve ser adorado, eles não têm inteligência suficiente para compreender a Deus. Então você é semelhante a Deus nesse sentido. Assim como Deus é um ser inteligente, consciente e livre, Deus fez você também um ser inteligente, consciente e livre. E toda vez que você aceita isso aqui, e você permite que Deus trabalhe na sua consciência, através da sua inteligência, e que toda vez que você usa o teu livre-arbítrio para fazer aquilo que é a vontade de Deus, você está se tornando cada vez mais semelhante a Deus, tá certo? Então é assim que Deus criou o ser humano. Então, meu amigo, eu quero que você entenda hoje, que você é filho de Deus. Você não é, como muitos cientistas dizem por aí, um animal racional. Não, você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus e Ele deu para você inteligência, consciência e livre-arbítrio, a fim de que com isso você possa glorificar, dignificar o seu santo nome. Enfim, que você possa com isso adorá-lo. E quando você faz isso, você se torna ainda mais um verdadeiro filho de Deus. Que Deus abençoe você para que você creia nisso, coloque isso em prática em sua vida e comece a aceitar que você não está nessa vida sozinho. Você tem um Pai lá no céu e Ele quer te tratar como um filho verdadeiro. Ele quer cuidar de você como se você fosse um filho nascido da sua linhagem. Ele vai cuidar de você da melhor maneira possível, se você permitir que Ele seja de fato, de verdade, o seu Pai aqui na terra. Deus abençoe você. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, abençoa a pessoa que está assistindo esse estudo, ilumina a mente e o coração dele, faz com que a vida dele seja abençoada por essas palavras e pela ciência que a gente tem de que nós somos filhos de Deus. A certeza que nós temos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida da gente, que o Senhor nos deu inteligência, consciência e livre-arbítrio para que a gente possa ser de fato e de verdade parecido contigo, e para que a gente possa ser entidades livres e que querem perfeitamente fazer aquilo que é a tua vontade. Perdoa, portanto, os nossos erros, conceda-nos agora a tua paz, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, vejo você no nosso estudo número 6.